E a mensagem que Deus traz para nós nesse dia nos leva a refletir que a persistência nos leva à vitória. E quantos de nós estamos enfrentando grandes lutas nesse momento? Lutando pelo nosso milagre, para que Deus realize aquilo que nós estamos buscando a todo momento e a todo instante. Mas uma das grandes ferramentas que Deus nos ensina para que nós possamos vencer e encontrarmos aquilo que o nosso coração deseja é nunca desistir. Persistir a cada momento e a cada instante, mesmo que aos nossos olhos tudo pareça perdido. E que possamos nesse dia vencermos através das nossas orações, porque por mais simples que sejam as nossas preces, elas são colhidas ao coração do Senhor. Mesmo que você esteja se perguntando agora, mas Senhor, eu tenho rezado todos os dias, tenho me colocado de joelhos, pedido a Deus por este milagre que tanto eu tenho buscado, Senhor. E tudo que eu estou vendo nesse momento é cada vez as coisas ficando mais difíceis, dando a entender que parece que a minha oração é em vão, de que nada vai acontecer. Mas aí entra o grande amor do Senhor por nós. O grande amor que Deus tem por cada um de nós que nesse momento agora nos colocamos em oração. O agir de Deus muitas vezes é no silêncio. E é preciso que nós compreendamos e confiamos no Senhor para que possamos ver o milagre de Deus se realizar na nossa vida. Em Filipenses 4:13 nos diz: a arma da nossa vitória é a fé em Jesus, porque nele e com ele que nós podemos dizer tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é graça de Deus na nossa vida, e sem essa graça nada é possível. Portanto, a sabedoria nos ensina a pedir a Ele a cada momento e a cada instante, para que Deus nos abençoe e nos conceda a graça de sermos firmes na nossa fé, e para que nós possamos não deixar arrastar pelos ventos fortes da nossa vida. Muitas pessoas têm buscado o seu milagre, e muitos têm desistido pelo caminho. Por isso é preciso perseverar, persistir e não desistir, porque aqueles que persistem e não desistem, colocam tudo nas mãos do Senhor, estes verão a graça e o milagre acontecer. Eu não sei quais são as lutas que hoje você está enfrentando. Eu não sei quais são os obstáculos que você está preciso passar. Eu não sei quais são as pedras que você tem encontrado na sua vida. Mas independente de quais sejam os obstáculos e as dificuldades, Deus pede para você não desista. Creia, confie, espere, persista cada vez mais. Todos nós podemos mudar a nossa vida e a nossa realidade. Nós podemos vivenciar aquilo que Deus tem sonhado para a nossa vida a todo momento e a todo instante. Mas devido às nossas falhas, às nossas fraquezas, muitos de nós vamos desistindo pelo caminho. E mal sabemos nós que muitas vezes estamos a um passo de que o milagre aconteça na nossa vida. É preciso compreendermos, irmãos, que aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Não duvide nunca dessa certeza. Decida-se buscar com todo o teu coração o encontro com o Senhor. E descanse. Porque Deus está agindo, Deus está lutando por nós. Ele nunca vai desistir de vivenciar a nossa alegria na nossa vida. Deus acredita em cada um de nós, na nossa capacidade de superar e vencer as trevas. Assim como o Senhor venceu, nós também venceremos, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. Se você acha que aquele milagre que você tem buscado é impossível isso acontecer, tenha certeza que o impossível é apenas uma das qualidades e dos dons que Deus realiza na nossa vida.
Quantos impossíveis Deus já fez na vida de cada uma das pessoas? Como não recordarmos a passagem de Abraão? Um homem a qual Deus tinha uma promessa, e esse homem era um homem de muita fé. E Deus havia lhe prometido a ele um filho. Abraão nunca duvidou da promessa que Deus tinha para ele. Só que os anos foram se passando, a idade foi chegando, tanto para ele como para sua esposa. E como nós sabemos que de repente numa determinada idade a possibilidade de um filho é muito difícil. Mas mesmo assim Abraão confiou na promessa que Deus tinha para ele e não desistiu. Talvez se nós estivéssemos no lugar de Abraão já teríamos desistido. Porque aquela promessa que Deus havia feito para mim lá atrás, se passaram tantos anos. Tenho a certeza que cada um de nós diria: Senhor, eu acho que o Senhor já esqueceu da minha promessa. Agora eu não terei mais a oportunidade de ter um filho. Mas Abraão mesmo assim não desistiu. Mesmo ele sabendo da situação, da idade em que ele estava, assim como a sua esposa, mas ele apenas confiou no Senhor. E aí vem aquele detalhe do impossível. Pela persistência, pela fé, pela confiança, Deus realizou o milagre para Abraão. Mesmo tudo aquilo parecendo ser impossível de forma natural. Mas Deus deu o presente e a promessa que havia feito a ele, dando a ele o filho Isaque. E Deus tem essa promessa para cada um de nós, irmão. Cada um de nós tem uma promessa de Deus para a nossa vida, para que possamos realizar os nossos sonhos. Mas esta promessa só vai se concretizar na nossa vida e na nossa história se não desistirmos. Se formos firmes na nossa fé, ainda que seja pequena, mas precisamos ficar firmes na palavra de Deus. Pedi e dar-vos-se-á, buscai e achareis. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abrir-lhe-á. Aqui está uma grande confirmação do Senhor para a nossa vida. Para aqueles que buscam, vão encontrá-lo. Para aqueles que não desistem, receberão. E para aqueles que têm fé, verão um milagre acontecer. Por isso eu convido você nesse dia, seja qual for o milagre que você está buscando para você, tenha certeza, não desista. Porque o inimigo fará de tudo para que você desista de receber esta graça, receber este milagre na sua história. O inimigo vai fazer de tudo para que você não seja uma pessoa feliz, realizada. O inimigo vai fazer de tudo para que você desista até mesmo de acreditar naquilo que Deus tem para você. Porque isto é o objetivo daquilo que o inimigo quer: destruir os nossos sonhos, destruir a nossa família, destruir tudo aquilo que você tem buscado para você. Você pode agora, nesse momento, mesmo estando num leito de hospital, lutando por uma enfermidade, pessoas dizendo que a sua situação é muito difícil, pensamentos chegando até você dizendo: não vou conseguir vencer. Mas aí entra o agir de Deus na nossa vida, de dizer para você: filho, filha, você que está aí agora lutando por esta enfermidade, apenas confie em mim. Se você confiar, se você crer, você verá o milagre acontecer na tua vida e na tua história. Para muitos, aos olhos humanos, pode ser difícil, pode até ser impossível disso acontecer, mas para mim isso é apenas um simples detalhe de que esse milagre aconteça na tua vida e na tua história. Para você que agora luta pelo seu casamento, que acha cada vez mais distante a possibilidade disso acontecer na tua vida, tenha certeza,
Que todo aquele que se coloca diante do Senhor de joelhos e clama a Deus misericórdia, todo aquele que pede receberá, e você verá a tua família restaurada. E tenha certeza, o milagre da segunda casa será muito maior do que a primeira. Para você que está agora lutando pelas suas dívidas, pelos problemas, tenha certeza. Coloque agora tudo nas mãos do Senhor, creia, acredite, confie, espere. Se a tua caminhada está difícil, tenha certeza, Deus está com você, mesmo você não vendo. Deus está lutando por você. Só que muitas vezes a nossa pouca fé, as nossas falhas e limitações, fazem com que a gente não veja o agir de Deus acontecer na nossa vida. E dá a sensação que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou. Mas mesmo aquele que não vem, mesmo aquele que não esteja vendo nada acontecer, que ainda esteja vendo tudo parecer perdido e distante, Deus está lutando por você. Não desista, meu irmão. Persista cada vez mais. Não pare agora na metade do caminho, onde você está tão perto de realizar os seus sonhos. Aquilo que Deus tem sonhado para você, você está a um passo disso acontecer na tua vida e na tua história. Porque é importante nós lembrarmos sempre, para Deus nada é impossível. E só para que você compreenda o agir de Deus na nossa vida, eu trago para você uma pequena história. Conta-se uma vez que por volta do ano 250 a.C., um príncipe da região norte do país estava às vésperas de ser coroado imperador. Mas naquele período, de acordo com a lei, antes de que ele fosse coroado, ele iria ter que se casar. Sabendo disso, ele resolveu fazer então uma disputa entre as moças da corte, ou qualquer pessoa que quisesse participar da sua proposta. No dia seguinte, o príncipe anunciou que receberia numa celebração especial todas as pretendentes e queria lançar a elas um desafio. E quem vencesse seria sua esposa. Uma velha senhora, serva do palácio há muitos anos, ouvindo os comentários sobre os preparativos, sentiu uma leve tristeza, pois sabia que a sua jovem filha, tão linda, nutria um sentimento profundo de amor pelo príncipe, mas que as suas chances de conseguir vencer seriam pequenas. Esta senhora, ao chegar em casa, relatou o fato a esta jovem e espantou-se ao saber que ela pretendia ir a esta celebração, e ainda disse à sua mãe: "Mãe, eu vou participar." A mãe, sem entender e sabendo que as possibilidades dela vencer seriam pequenas, disse: "Minha filha, mas o que você vai fazer lá? Estarão presentes todas as mais belas moças ricas da mais alta corte. Olhe para nós. Somos simples. Tire essa ideia insensata da cabeça, minha filha. Eu sei que você deve estar sofrendo, mas não tome o sentimento uma loucura." E a filha então respondeu à sua mãe: "Não, minha querida mãe, não estou sofrendo, e muito menos ficando louca. Eu sei que jamais eu poderei ser escolhida, mas é a minha oportunidade de ficar pelo menos alguns momentos próximo a ele, do príncipe. Só o fato de estar próximo a ele, isso já vai me tornar feliz." À noite, a jovem se preparou, chegou ao palácio, e lá estavam de fato todas as mais belas moças da mais alta realeza, com belas roupas, bem vestidas, joias, todas determinadas a serem as esposas
do imperador. Então o príncipe se apresentou e assim fez o seu anúncio: darei a cada uma de vocês uma semente. Aquela que dentro de 6 meses me trouxer a mais bela flor será escolhida minha esposa e futura imperatriz. A proposta do príncipe não fugiu às profundas tradições daquele povo, que valorizava muito a especialidade de cultivar. Esta jovem, ao receber a semente, como sabia que não tinha habilidade nenhuma na área de jardinagem, cuidava a cada dia, a cada instante, com muita paciência e ternura daquela sementinha, para que dali surgisse a mais bela flor. O tempo foi passando. 3 meses chegaram e ela olhava para aquele vazio e nada aparecia. A jovem tentou de tudo, usava todos os métodos que conhecia, mas nada aparecia, sequer um simples botinho podia nascer. Dia após dia, por fim, os 6 meses chegaram. E nada daquele vaso daquela jovem havia brotado. Consciente do seu esforço e dedicação, a moça comunicou à sua mãe que, independente das circunstâncias, que iria retornar ao palácio, mesmo sabendo que não iria vencer, pois não havia nascido nada no seu vaso de flor. Mas tudo o que ela queria era apenas ter apenas alguns minutos ao lado do príncipe. Isso já valeria. Na hora e na data combinada pelo príncipe, pois não pretendia nada além de mais alguns momentos na companhia dele, lá estava essa jovem, com seu vaso vazio, bem como todas as outras moças que lá estavam também, e cada uma delas com uma flor mais bela do que a outra. Esta jovem se entristeceu um pouco, pois sabia que já havia perdido a possibilidade de ser uma futura esposa, mas ao mesmo tempo feliz por ter pelo menos mais alguns minutos de estar ao lado dele. E ela estava admirada como nunca havia presenciado tão bela cena. Finalmente chega o grande momento esperado. O príncipe andou por cada uma das moças que estavam com seu vaso, olhou para aquelas flores, para os olhos de cada moça que lá estava, com muito cuidado e atenção. Após passar por todas as moças e jovens que lá estavam, uma a uma, então ele faz o seu anúncio final e o resultado de quem seria a sua futura esposa, e iria indicar a bela jovem como sua futura esposa. Ao anunciar, ele simplesmente disse o nome daquela jovem que estava com seu vaso sem nenhuma flor. As pessoas pretendentes que lá estavam tiveram inesperadas reações, pois, não era esse o combinado. O príncipe não disse que aquele que tivesse a flor mais perfeita, mais bonita, seria sua esposa. Como ele pode ter escolhido o vaso daquela que sequer nem tinha nada? Trouxe apenas um vaso vazio. Se é que ela sequer plantou a sua semente. Ninguém compreendeu, porque ele havia escolhido justamente aquela que nada havia cultivado. O príncipe, ao ver aquela reação sem que as pessoas compreendessem, então ele veio fazer o seu pronunciamento final. Esta jovem que eu escolhi para ser a minha esposa, ela foi a única e verdadeira que cultivou a flor, que tornou digna de ser minha esposa e a futura imperatriz. A flor da honestidade. Porque todas as sementes que eu entreguei a cada uma de vocês, elas eram estéreis, jamais iriam brotar.
Por isso eu tive a certeza de que todas as flores as quais vocês trouxeram não eram da semente que eu dei a vocês. E esta jovem foi única e verdadeira, e teve a capacidade de mostrar a perseverança e a persistência. Por isso eu a escolhi para ser minha esposa. Se para vencer estiver em jogo a sua honestidade, a verdade, a confiança, tenha certeza. Não desista, confie, espere e acredite. Pois Deus fará de você um vencedor e uma vencedora. Assim como essa jovem que já achava que tudo estava perdido para ela, que a possibilidade de que ela fosse a esposa deste imperador, Deus mudou a história dela e fez dela uma grande imperatriz daquele local. Assim é Deus para cada um de nós. Para você que agora também luta, que está aí em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos, persista e não desista, pois tenha certeza, para aqueles que persistirem, confiarem e acreditarem e tiverem fé, mesmo que pequeno, mas tiverem fé no Senhor, o milagre de Deus vai acontecer na tua vida e na tua história. Pense nisso.